Bem, queridos, uma boa tarde. Eu não vou falar muito agora, porque eu tenho que falar um pouco depois. Me foi passado através de João para fazer alguma reflexão na outra parte. Então eu vou aproveitar essa parte agora, já antecipando, que eu acho que eu ensaiei alguma coisa intuitivamente na mente, para dizer que este louvor, ele é exatamente a justificativa da pequena história que eu vou contar depois do testemunho da minha vida. Cujo outrora, para quem não tinha música nenhuma, metalúrgico, dentro de uma CSN e algumas fábricas, formado em força e controle eletricista, de repente eu me vi sem uma letra, para hoje ter mais de 1.800 louvores. Me tornando produtor musical do João, cujas canções que vocês ouvem nós fazemos lá no estúdio. E de repente o João falou, poxa, ele sempre falou comigo, traz aquelas primeiras bênçãos que a gente fazia junto dentro do quarto, na casa dele. E de repente me veio esse louvor, que foi o primeiro, e que eu há muito tempo deixo de louvar ele. E a gente recebeu uma primeira carta que vem do céu, a gente não pode engavetar. É que a gente vai se empolgando, compondo uma atrás da outra e esquece, e não dá valor. Mas Yahushua HaMashiach é o amigo. Força que me conduz através da oração tão sublime, me fez ver sua luz, e a Ele entrego minha vida e o meu coração. Ele é o caminho, a verdade e luz de adoração.
ofereço com amor a canção, para que você descubra o sentido da maior, o quê? Salvação. Yahshua Mashiach. Mas se você quer sentir alegria, eu sinto agora, então abra o seu coração sem demora, porque Ele é meu Rei, Ele é meu Salvador, porque Ele é meu Rei, Ele é meu Salvador. Chamar o Tony para fazer a participação dele. Logo em seguida o ministro a palavra. Aleluia, Deus. Aleluia. Santo. Aleluia. Essa segunda parte, quebrando um pouco o protocolo, esse assunto que eu queria extremamente sério passar para a congregação, é algo que retrata 8:30. O seguinte: hoje nós ouvimos um pedaço da ciência, da biologia, tivemos aqui conhecimentos que me retratou a voltar à minha faculdade de psicologia, a qual sou formado, e me deparei com situações que eu me vi em Valença, estado do Rio, minha terra de faculdade, onde meu pai, jornalista do Jornal do Brasil, me obrigou, dizendo: meu filho, traga-me para mim na minha mesa um diploma. E eu sempre amei música, rock na veia, roqueiro antigo, secular. E eu disse: pai, não interessa, traga-me um diploma. Eu pensei, vou fazer um conservatório de música, que lá tem na minha terra conservatório de música, várias faculdades e tal, e não teve jeito. Achei aquela que fosse mais viável, aquela que eu gosto de analisar o ser humano. Então eu fiz psicologia. Peguei o diploma, cheguei na mesa dele e disse: está aqui. Agora eu vou fazer o que eu quero, o que eu gosto. Você queria um diploma, agora eu vou fazer o que eu quero. E aí fui fazer um pedaço, não concluí a conservatória de música, mas fiz uma boa parte. Aprendi algumas coisas, algumas partituras e tudo mais. Mas o rock me levou para as drogas. E nas drogas, um pouco quebrando o protocolo, porque eu acho que hoje o tema era ciência, e nós vamos trazer um pouco para a área psíquica, a área daquele desvio cético de conduta emocional dentro da psicologia, que foi o Tony Campos querendo se analisar no seu conceito egoístico de ser uma pessoa independente de pai, mãe, por serem desquitados e criado a qualquer maneira, de qualquer forma. Entrei pela primeira vez quando meu tio, irmão da minha mãe, colocou um cigarro de maconha na minha boca. Eu tinha 7 anos de idade, mas não entendia nada, apenas fiquei meio zonzo, aquele negócio, nunca mais usei. Mas com 14 anos eu fui entender aquele tributo de roqueiro que eu deveria, nunca gostei de beber. Eu falei, eu tenho que usar alguma coisa, e aí usei a maconha. Queridos, a coisa ficou tão séria que eu me tornei traficante.
Eu trazia 10 quilos do Acari para Valença e Volta Redonda. Eu abastecia Volta Redonda, Barra do Piraí e Valença. Dono do tráfico. Eu fui. 10 quilos, 5 quilos de cocaína, 10 de maconha. Tinha uma 360 Yamaha, aquela moto do cão japonesa, aquela moto da morte, que quem conhece sabe. E eu levava na mochila atrás 10 quilos. E às vezes, quando lá na estrada em Valença, que tinha aquelas blitz, isso há 40 anos atrás, eu tinha que desviar, entrar lá por dentro das roças, para poder entrar lá no outro caminho que chegava em Valença, para poder entrar com a carga, porque no caminho, Valença, minha terra, era rota de tráfico, rota internacional de tráfico. Hoje eu acho que não é mais, mas foi. No tempo em que eu traficava no centro, na praça, e ninguém me prendia. Eu e meus vapores, alguma meia dúzia de homens. Comandei e mandei em Valença. O meu nome, Tony PQD. E eu percebi que algo não estava bom na minha vida. Tinha algo que estava faltando. Tinha algo, aquele vazio. A psicologia não me preencheu em nada. Eu percebi que se eu entrasse numa sala para fazer consultas com o meu planeta que está doente, porque o meu planeta está doente, não é você, nem eu e nem ele, é o planeta, ele está doente. Não vai adiantar eu empurrar Gadernal, Diazepam, Rivotril, só vai encher a indústria farmacêutica com comissões de tarja pretas. Não é isso que eu quero. A minha vida tem que ser outra coisa. Não é isso que eu quero. Não consegui escrever uma letra de música rock. Nada. Mas de repente, aconteceu, vim para o Rio de Janeiro, em 1993. De repente, com aquela pedra de 50 gramas, subi no prédio, ali no beira-mar, lá em cima na caixa d'água, fumei meu último baseado. E naquele último baseado, eu desci no apartamento da minha mãe. Ali morava meu padrasto e minha mãe, já separado do meu pai e tal. E aí eu fumei o último baseado lá em cima e desci. E de repente, no que eu desci, eu liguei a televisão. Quando eu liguei a televisão, tinha alguém ajoelhado, dizendo: olha, acabou seu tempo. De costa. Acabou seu tempo. Eu olhando assim, falei: o que é isso? Ah, esqueci. Antes eu estava vendo na Band uma banda Iron Maiden, que era um rock and roll. Mas eu não estava afim de ver Iron Maiden. Aí eu fui trocando o canal. Fiz o louvor que chama-se canal. Troquei tudo. Bateu nesse. Não sabia nem que canal que é. Olha, acabou seu tempo. Você agora é meu, como sempre foi. O cara estava sentado, ele estava falando comigo ou com a cadeira? Porque ele estava ajoelhado na cadeira e não sei se é púlpito, igreja, o que era. Eu sei que era tudo branco, uma cadeira meia vermelha, com almofadado, não prestei muita atenção, mas tinha um caboclo lá ajoelhado. Acabou seu tempo, você agora é meu. Daqui para frente, a tua vida vai mudar. Eu não quero você mais nessa vida. E eu comecei a chorar. Falei: pô, será que esse cara está falando comigo, cara? Eu já doidão de maconha da boa, não era estragada. Eu pensei: caramba, ou eu tô doido ou eu tô doidão. Aí eu peguei e falei: porra, vamos ter que mudar essa história aí. Eu falei: pô, é porque isso e aquilo. Então peraí, deixa eu aumentar o volume. Quando eu aumentei o volume, pum, cadê o cara? Sumiu. Falei: ué, sumiu, foi aquela preta da televisão. Falei: rapaz, virou bagunça, não estou entendendo nada. Que é isso? Aí troquei, nunca mais achei aquele cara. Aí eu peguei e falei assim: ah, é? Peraí, então já é que virou brincadeira esse negócio, fui lá dentro do quarto onde eu dormia, um quarto frente da minha mãe, 2 quartos. Fui lá, peguei a pedrinha na mochila de 50 gramas, que eu tinha tirado uma lasca para fumar um lá em cima. Peguei aquela pedrinha, abri a janela e falei: olha aqui, ó, diabo, o negócio é o seguinte. Eu falava diabo, capeta, demônio, nomes folclóricos que a igreja de Roma inventou.
Ó, capeta, se você tem poder ainda na minha vida, eu quero ver se tu é macho mesmo, porque aqui agora eu desafio você e sua legião de Rassatã e toda a sua legião. Se tu é macho mesmo, tu vai tocar em mim. Mas para tocar em mim, tu vai ter que pedir permissão ao Eterno primeiro. Eu já tinha ouvido a palavra, alguma coisa eu já decorei. Para você tocar em mim, desgraçado, joguei naquele quintal, que você já conhece a história, que caiu naquele motel ali, que não é mais motel. Deve ter nascido uma plantação ali que só o Eterno sabe. Mas que caiu. E voltei para a sala. Ainda que eu voltei para a sala, eu tinha algo dentro da minha mochila. Era um Novo Testamento, aquela biblinha cinza, vocês já viram? Ali saiu quem? Logo quem? Raimundo Donato. João 14. Abri João 14. E aí eu li. E de repente naquele João 14 eu falei, rapaz, o negócio é para mim mesmo. E de repente eu falei, vou rezar. Não, rezar não, vou orar. Porque eu já tinha conhecido alguma igreja evangélica por onde eu tinha passado. E comecei a orar, meu irmão, meu corpo pegou fogo, começou a suar e tal. De repente eu comecei a falar em língua que eu não entendo, e eu comecei a falar não sei de quê, e vamos que vamos, e vamos no vulco-vulco e tal. E de repente desci no dia seguinte, quem que eu encontro? Raimundo Donato, João. Conheci João. Aí João conversa comigo, conversa vai, conversa vem. Ó, nós vamos ali numa congregação ali. Eu falei, bora. Chegamos lá, a fonte dos que clamam. Não sei quem já ouviu. Eu e ele. E aí eu peguei um violão lá, eu comecei a tocar e ele pregar. E ali pronto, fizemos uma amizade. De repente a gente estava dentro do quarto lá em cima, na casa dos pais dele, aonde ele chama o terraço lá, que é o monte dele. E de repente eu estava com uma gaitinha e um teclado, e a gente começou a fazer amizade. Aí começou a surgir os primeiros louvores, cujo eu tenho tudo lá em casa. João, largue essa droga, ô jovem, largue essa droga, ela vai te condenar. Lembra daquele? Tá lá, e nunca foi gravado. Aí a gente começou a escrever, eu e ele e tal. Hoje o João aí com vários louvores, gravando comigo, que virei produtor musical no meu estúdio, e tem mais de 1.800 canções, louvores e tudo mais. E de repente a minha história mudou da seguinte forma: fui para Valência, convertido, e quando eu voltei para o Rio, ali voltando no Rio, eu fui vender plano de saúde a 1.000, 94 para 95. Aí na praça ali de Caxias não existia o teatro, era só camelô. E aí eu fui vender plano de saúde a 1.000. De repente eu encostei aqui na parede, e encostado na parede comecei a panfletar no CIA, que é o CIA que tem lá, panfletando. Aí passou um anjo, para mim é um anjo, com a camisa assim, ó, parecia até aqueles assembleanos, camisa assim, mal abotoada. A paz do Senhor Jesus, irmão. Eu decorei até a voz do cara. Aí eu falei, a paz, irmão, eu posso falar com o irmão Stein? Eu falei, pode. E eu imitando ele, pode. Aí ele falou assim, olha, irmão, o negócio é o seguinte, não se preocupa não, porque Deus surda, Deus muda, Deus cega, mas eu quero orar com o irmão. Eu falei, pô, não, vamos orar. Aí eu encostado, né? Eu falei, sei lá quem é o cara, vai roubar minha carteira, pô, eu tô no Rio de Janeiro, sei lá. Aí ele começou, botou a mão no ombro aqui, ó. Ele já conhece a história. Eis que falo contigo, filho meu, te tirei daquela terra de poeira, minha terra é roça, para te trazeres para cá e fazer de ti ensinador da minha palavra. Te colocarei dentro de um seminário e te colocarei o papiros e pergaminho nas tuas mãos, e para saber que sou eu quem falo contigo, te darei um terno azul de botoaduras douradas. E digo mais, vou abrir uma porta de estúdio e enviar os meus filhos a gravar os meus louvores. E quando chegar o tempo certo, vou eu a realizar este casamento. Porque quem fez o primeiro casamento fui eu, agora é ele. Sabe o que eu descobri, pessoal? Eu acho que vocês nunca ouviram isso. Vou falar, hein? Eu descobri que o meu Altíssimo
Criador eterno, que vocês chamam de Deus, eu não costumo falar Deus porque Deus não é um nome próprio, é um substantivo comum. Mas eu gosto de chamar de tudo quanto é jeito, né? Paizinho, querido, altíssimo, eterno. Eu descobri que ele é meu sogro. Vocês sabiam disso? Porque eu casei com a filha dele, uma missionária maravilhosa. Olha, João, eu recebi isso agora esses dias. Ele é meu sogro, ele me deu a Sônia, aquela maravilhosa mulher que eu estou 19 anos casado. Nunca fiquei 2 anos com uma mulher. Que coisa, hein, gente? 19 bem casado. Ele foi no meu casamento, João. Mulher virtuosa, mulher de um único marido, mulher que não se desvia nem para a esquerda nem para a direita. Que maravilha! Ah, demos sorte, né, João? Amém? Demos sorte, né, João? Mas, gente, eu precisava quebrar esse protocolo para dizer para vocês, quando se falou muito aqui hoje em milagre, quando se falou muito aqui em saúde, e para vocês terem uma ideia, seguindo na psicanálise, a histeria é uma manifestação somática que faz parte da neurose. Nesse antigo tratamento de conscientização de sintomas dos seus principais causas de manifestação, na psicologia, estuda o comportamento humano dos seus processos mentais, assim como que, você estava falando, assim como que, para nós termos intimidade, que é o mais importante do que ser religioso, e viver em religião, mas sim praticar o Evangelho, é interessante que nós, como na psicologia, procuremos a rever os nossos conceitos e entender onde erramos mais, para errar menos. Se você joga um copo aqui agora, ele quebra, você pede perdão sem querer. Mas se você joga várias vezes, isso é premeditado. É como você falou da questão do eterno, de não nos perdoar na questão do próprio Davi, porque todo mundo defendeu Davi falando tudo de bom dele aqui hoje. Mas se vocês esqueceram que Davi teve a maldição eterna da sua família e dentro da sua casa, porque um erro gera uma consequência. E ninguém mencionou sobre o erro de Davi, pelas suas consequências, que as quais não houve arrependimento, ainda que houvesse, porque ele pediu perdão. Ele jejuou, depois foi lá encher o busto, porque não havia mais o que orar pela criança morta, mas depois ele foi lá e concebeu com o quê? Aqui eu aprendi que tudo que começa errado não pode terminar certo. Como que eu posso crer numa sensibilidade da dinâmica de um Davi, de uma família amaldiçoada, com seus filhos amaldiçoados, e simplesmente Salomão, pai da maçonaria? E, gente, eu estudo seitas heresias há 40 anos, eu sei o que está acontecendo aí fora, eu não prego história não, eu sou ensinador da palavra, formado no seminário, que as quais ele me colocou 3 anos dando aula em seminário. Vim de uma batista tradicional, hoje eu ajudo uma obra pentecostal, hoje eu sei o que é aleluia, sei o que é revelação, sei o que é intuição espiritual. É muito bom a gente conceber um congresso, às quais a gente coloca homens ou mulheres, mas não concerne de ir até o fim da historiedade. Nós temos que completar, não podemos deixar no meio do caminho. Então, se quer falar de alguém, quer falar de Salomão, quer falar de Davi, fale pelo menos das consequências do ato, porque a psicologia explica sobre a consequência do ato, mas eu não sigo Freud, porque Freud disse lá na minha faculdade que eu poderia chegar aqui agora na ponte de Niterói, eu vou pular, pode pular. Eu tenho livros lá em casa de psicologia que Freud me garante que se eu pular, eu estou tomando uma atitude positiva. Mas e a consequência? Se eu cair lá embaixo na ponte de Niterói, eu vou morrer. Ué, então qual é a filosofia que nós seguimos? A de Salomão, pai da maçonaria? Ou seguimos o evangelho do Messias, de Yahshua HaMashiach, do seu pai Yahweh? Porque
porque o nome do Pai está contido no nome do Filho. Eis aqui as simbologias. Hoje, se vocês que não mencionaram estão fazendo um congresso aqui, que na verdade é um sábado de Shabat. É um Shabat. E nesse Shabat eu quero dizer algo para vocês que eu fui descobrir agora. Ano passado, eu tenho 2 irmãs. E ano passado eu descobri que eu tenho um irmão. E sabe quem é meu irmão? É o maior rabino que tem da maior sinagoga do Rio de Janeiro. Meu irmão judeu de sangue. Quer me levar para lá de tudo quanto é jeito. Por quê? Porque eu falo um pouco hebraico, um pouco aramaico, porque eu ensino um pouco, e de repente ele virou, poxa, os seus mandamentos é maravilhoso, mas você tem que louvar ele, ou melhor, cantar ele, como ele fala na linguística, em hebraico. Eu fui, gravei ele em hebraico. Mitzvot, ou os mandamentos. Então, queridos, eu precisava relatar esse pequeno ato, para que vocês, uma vez como eu, investigasse mais, examinasse mais, estudasse mais, porque eu conheço o João há 32 anos. Antes eu errei na faculdade, na data, quando nós estivemos lá em Itapuaçu, né? Itapuaçu, falei 40 anos de amizade, não é? Nos conhecemos em 93, são 32 anos. Queridos, são 32 anos de amizade. Esse homem nunca levantou a voz para me chamar atenção em nada, sempre me respeitou como o irmão mais velho dele, e fica toda hora falando que é velhinho. Velhinho aonde, rapaz? Só envelhece quem fica velho. Eu tenho 94 anos, tomara que eu aposento o ano que vem. Mas, hein? O sistema deixar, né? Mas, hein? Entendeu, crianças? Então, vamos amadurecer espiritualmente. Se vocês conhecem religião lá fora, saibam que um pouco que eu conheço de face a face, e desde os primórdios, da origem antes de existência, face a face, ministério de João Paixão, isto aqui é evangelho. Glória. Ah, Tony, mas por que você não está lá até hoje? Ei, psiu. Eu sou guiado pelo Espírito do Santo. Nome original, não é Espírito Santo, porque Espírito Santo é onde eu morei, Vila Velha, Vitória. Agora, na original, nos papiros e pergaminhos, o que nós chamamos de côdex, segundo as escrituras mapeadas da própria Torá, ou a Taná, Kadosh Dosh Tahavast, ou seja, Espírito do Santo. Quando a gente fala Espírito Santo. Então eu estava falando com o irmão, não estou vendo ele aqui agora, acho que ele está lá atrás. Eu gosto muito de ensinar. Eu sou ensinador, fui consagrado a evangelista. Eu não sou pregador, sou ensinador. E na escritura, seguindo o segmento, pastor foi chamado, que nome original é apacentador, foi chamado para apacentar, evangelista para ensinar. Então eu ensino a escritura, não sou pregador, eu sou ensinador. E quando eu ensino a escritura, eu quero dizer exatamente a etimologia, significado das palavras. É interessante que você examine o significado das palavras. Eu estava falando lá para o irmão, bênçãos. Ah, eu ganhei uma bênção. Ganhou, irmão? É bênção, ganhou. Poxa, onde que foi a chuva? Que eu não vi aqui na meteorologia. Bênção significa chuva. Mas, romanamente falando, a gente está vivendo o Almeida. Padre João Ferreira de Almeida, cuja sua Bíblia quem fez foi Roma, a Igreja Católica. E uma assembleana brigou comigo, não, quem fez foi meu pastor da Assembleia de Deus. Eu falei, não, filha, João Ferreira de Almeida, eu tenho 52 Bíblias em casa, inclusive Alcorão e Torá. Eu vou dizer uma coisa para você, Almeida já foi transliterada variações de vezes, com vários acréscimos e vários epígrafes e enigmas. Portanto, a Almeida que nós carregamos é do Padre João Ferreira de Almeida, cujo 1617, 1723 e 1882 veio 3 transliterações adulteradas, tirando Iuse Christi Filii Deus, para entrar com
Padre Pierre Lafrenne, que fez a letra V, a letra U e a letra J. E aí acrescentou em nossas bibliografias nomes romanos: João, José, Jesus, Javé, Jacó, tirando nomes originais da Torá e trazendo para nós nomes romanizados. Então vamos aproveitar um pouco mais das suas inteligências de vasculhar, investigar, pesquisar, examinar, porque nós não temos mais tempo da ignorância. Nós estamos na época apocalíptica, na época da apostasia, e o nosso tempo já se finda, porque 2030 a agenda já está pronta. Então, se a intenção nossa é abrir mais congregação, vamos começar a pregar lá fora, porque Atos 4,18 ele diz que não habita em templos feitos por mão de homem. Então nós precisamos entender que essa reunião é para nós amadurecermos espiritualmente, tomarmos posse desse azeite, que é o óleo, e apregoarmos lá fora, aquele que está caído do outro lado da rua, porque isso ninguém quer fazer. Mas se reunir dentro para festividade é fácil, é mole, todo mundo quer festa, eu também quero. Eu ajudo uma assembleia lá no Jardim Primavera de um pastor de 85 anos de idade, estou com pena de sair de lá, mas como eu disse, eu sou guiado pelo Santo do Espírito. E a hora que ele disser para mim: ó, Antônio, acabou o seu ministério aqui, quando o irmão falou, sabe qual é o meu ministério? É ministério de restauração. Eu não vou aonde está pronto, eu vou aonde está quebrado, amassado, gemendo. Aí ali eu ajudo. Quando tiver legal, alicerçado, aí ele diz assim: meu filho, agora você vai para a África. Aí eu vou lá para a África. Entendeu, varão? Agora você vai para o Japão. Agora você vai para... Não adianta que eu não vou chegar onde está pronto. Aqui está pronto, João. Você está pronto. Eu disse para você naquela época: João, vai para o teu ministério, para de tocar pandeiro para maluco dançar. Isso aí foi humilhado, 1000 vezes humilhado, por doutores da lei, que dizia ser poderosos, sacerdócios, e no entanto não tinha nada de sacerdócio, pela minha intuição espiritual e pelo estudo de psicologia a qual analisei o caráter da pessoa, porque em você o que muda é o caráter, a personalidade sempre será a mesma, o que muda é o caráter. Então, se é um congresso de homens, falamos como homem, olho no olho, porque se eu estiver mentindo, quem paga o preço sou eu, e eu sei com quem tenho crido e tenho intimidade, porque eu desafio aqui agora, em cima desse lugar, Satã e sua legião, qualquer demônio que vocês chamam de capeta, diabo, a tocar em mim, se antes não pedi-lo a permissão eterna. Eu desafio, porque eu estou vivo 64 anos de idade. E agora, para fechar, porque quando vocês falam vou fechar, vocês ainda tem mais meia hora. Quando falar vou fechar, fecha. Por favor, eu não aguento mais isso. Ô meu povo, esse povo é bom, né? Esse povo, para isso eles são maravilhosos. E para comer também, ô povo para comer. 15 já, fechando. Com essa consequência da droga, peguei uma AIDS. 15 amigos meus do meu lado morreu de AIDS. Eu fui curado de AIDS. Tem 3 exames lá em casa. Aquela cobra venenosa lá na PQD me mordeu. Ela que morreu. Não vou contar a história agora. Ela que morreu. Meu paraquedas não abriu. Só tive um desviamento de bacia, mas estou vivo. Não tenho nada. Quebrou nada. Até hoje nunca quebrei um osso. Ele nunca deixou. Livramento. Pedra lisa, buscando droga. Pula. Pula. Eu falei: que pula, rapaz? Tá maluco, rapaz? Suicídio, alguém aqui buscar uma droga, rapaz. Pula. Clac, clac, clac. Ei, patrão. Deu defeito nessa arma. Deu não, meu irmão. Eu sei que ele tem um crido. Naquela época eu já falava isso. No meio das drogas. Sabe por que eu disse para o varão que já foi embora, que falou sobre ciência aqui hoje, sobre o corpo de peneira? Eu disse para ele, quando ele falou aquela hora, João, eu disse para ele: ninguém vai antes do tempo. Todo mundo aqui está agendado. Ninguém vai antes do tempo. A sua hora vai chegar.
Pode ficar tranquilo. Eu fui antes que o carro atropelou isso, aquele tal, não era porque era um homem santo, era um homem bom. Conversa para boi dormir. Todo mundo vai na sua hora, seja santo, sacerdote, pastor, profeta, não interessa. Contanto que a gente vai para a glória do eterno, ao invés de ir para o Hades, Sheol. E posso agora fechar com os mandamentos, porque se ele não deixar eu louvar os mandamentos, quem vai apanhar sou eu. Mitzvot, esses mandamentos é o segundo louvor. O primeiro foi Yahshua amigo, que foi louvado. Tem que abusar, né, João? Senão não tem condição. Vocês levam 2 horas aqui, na hora que eu venho falar 5 minutos, vocês me mandam embora? Não tem condição psicológica. Não, eu quero então seguir minhas contas. E é só hoje, eu não sei quando eu volto de novo. Ô, glória! Segura aí. Não, o João já me conhece, ele sabe o que é. Glória! João, depois você passa o peito. Ô, glória! Penso demais, João. Mas, João, pode ficar tranquilo, assim como eu disse, realmente eu estou fugindo, mas em fevereiro, se tudo der certo e eu não for arrebatado antes, eu quero ir no Radical, tá? Aí, galera, quem tiver lá vai estar me aturando. Porque eu vou te falar, eu falo pouco, mas é uma benção. Não vou louvar em hebraico não, vou louvar em português. Eu vou louvar em português, mas aquele que estiver meus contatos, depois eu mando o clipe em hebraico lá, que vocês vão gostar demais. Não vai entender nada, mas vai gostar. Português. Elohim de Shamos, sou o Criador. Do Egito te libertei, fazendo você enxergar em qualquer imagem. A mim não achará. Tenho benevolência a todos que me amam e guardam os meus mandamentos e clamam. Êxodo 20. Pois os meus mandamentos são para que possam na tua vida lhe santificar. Elohim disse a Moisés, sou o Criador, do Egito te libertei, fazendo você chegar que em qualquer imagem a mim não achará. Tenho benevolência a todos que me amam e guardam os meus mandamentos e clamam, pois os meus mandamentos são para que possam a tua vida lhe santificar. Ah, meu Criador, de todo coração, de toda a tua alma e todo pensamento, ame o teu próximo como a ti mesmo. Vamos praticar? Diga o teu irmão do lado, eu te amo, meu irmão, para ser feliz. Diga a tua alma, aleluia. Oh, Criador de todo coração, de toda a tua alma
para ser feliz. Aleluia. Eu amo vocês todos, porque vocês é a minha nova família. Para ser feliz.